No Citrep dessa semana epidemiológica 49, que foi dos dias 30/11 a 6/12 de 2025, nós abordaremos síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, sarampo, influenza aviária, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental, febre do Rift e gripe aviária. Tratando-se de síndrome gripal no DF, o gráfico mostra a evolução dos atendimentos por síndrome gripal na atenção primária do DF, ao longo das semanas epidemiológicas de 2025. Foi possível observar um pico entre as semanas 20 e 22. Em seguida, observa-se queda gradual até cerca da semana epidemiológica 32. Entre as semanas epidemiológicas 33 e 38, ocorreu um novo aumento, porém de menor intensidade, seguido novamente de declínio contínuo até o período atual. Ainda se tratando de síndrome gripal, o gráfico mostra que ao longo de 2025, o rinovírus foi o principal agente entre os casos de síndrome gripal no Distrito Federal. No início do ano, entre as semanas epidemiológicas 4 a 12, destacou-se maior circulação do VSR. Já entre as semanas 14 e 28, houve um aumento marcante de influenza A, seguido de queda e retorno do predomínio do rinovírus. O SARS-CoV-2 teve circulação intermitente, com pequenas elevações entre as semanas epidemiológicas 30 e 38. O adenovírus e o metapneumovírus apresentaram detecções irregulares. Na semana epidemiológica 45, foram identificados apenas rinovírus, metapneumovírus e adenovírus. Nas últimas semanas epidemiológicas analisadas, a influenza A, não subtipada, foi o vírus mais frequente, especialmente entre as semanas epidemiológicas 41 e 43, com queda nas semanas 44 e 45. O rinovírus também teve participação relevante, variando entre as semanas e chegando a predominar em algumas delas. O SARS-CoV-2 apareceu de forma moderada nas semanas 41 e 43, mas depois reduziu. VSR, adenovírus, metapneumovírus tiveram proporções baixas e pouco expressivas ao longo desse período. Tratando-se das coletas de síndrome gripal nas unidades sentinelas do DF até a semana epidemiológica 46 de 2025, os dados permanecem os mesmos. Houveram apenas 5 coletas na semana epidemiológica 46. Das 10 unidades sentinelas, 2 não realizaram as coletas, que são Samambaia e São Sebastião. As unidades de Planaltina, Agamib, Bandeirante e Ceilândia atingiram o indicador de excelência. Com relação à síndrome respiratória aguda grave, na presente atualização, observa-se que uma das 27 unidades federativas do Brasil apresenta tendência de SRAG com incidência em nível de alto risco e uma apresenta risco nas últimas 6 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo, que também é apresentado nas últimas 6 semanas. Ainda com relação à SRAG, entre as semanas 40 e 47 e 41 e 48 de 2025, os dados da Infogripe Fiocruz mostram que a síndrome respiratória aguda grave manteve um padrão semelhante de impacto entre as faixas etárias. Em ambos os períodos, a maior incidência foi observada em crianças menores de 2 anos, que apresentaram média semanal significativamente superior às demais idades. Por outro lado, a mortalidade permaneceu mais elevada entre os idosos de 65 anos ou mais, reforçando a maior vulnerabilidade desse grupo para desfechos graves de SRAG. Crianças menores de 2 anos também registraram mortalidade acima das demais faixas etárias, exceto entre os idosos, mas ainda em níveis inferiores ao grupo de maiores de 65 anos. Entre as semanas epidemiológicas 44 e 47, foram confirmados 3.050 casos de vírus respiratórios. O rinovírus permaneceu como o mais frequente, com 33%, seguido pela influenza, 25%, e pelo SARS-CoV-2, com 13%.
No período, foram registrados 109 óbitos. Entre as semanas epidemiológicas 45 e 48, foram confirmados 2.377 casos. A distribuição dos vírus manteve padrão semelhante. Rinovírus com 41%, influenza com 20% e SARS-CoV-2 com 11%. Foram registrados 90 óbitos no período, dos quais 32 estavam relacionados ao SARS-CoV-2, 37% à influenza e 15% ao rinovírus. O Ministério da Saúde iniciou, em 2 de dezembro de 2025, a distribuição nacional do primeiro lote da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, totalizando 673 mil doses enviadas aos estados e ao Distrito Federal. A imunização ofertada gratuitamente pelo SUS é destinada a gestantes a partir da 28ª semana, com o objetivo estratégico de proteger recém-nascidos contra a bronquiolite e a pneumonia, que são as principais causas de internação dessa faixa etária. A vacina demonstrou 81,8% de eficácia na prevenção de doenças respiratórias graves nos primeiros 90 dias de vida do bebê e pode ser administrada simultaneamente às vacinas de influenza e Covid-19. Além de garantir acesso imediato, o governo assegurou a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, visando a futura produção nacional do imunizante. Em relação a arboviroses, o cenário da dengue no Brasil na transição para a semana epidemiológica 45 a 48 de 2025 é marcado por uma intensificação da incidência, com a maioria dos estados líderes atingindo um aumento expressivo em seus coeficientes de casos prováveis. O Acre manteve a liderança com seu coeficiente de incidência em 47 por 100 mil habitantes, consolidando-se como o estado com a maior taxa. O Paraná demonstrou atividade viral, atingindo o coeficiente de 45,3, seguido pelo Goiás com 38,6 e Espírito Santo com 38,5. Esse aumento generalizado nos coeficientes indica que o patamar de circulação viral está em um nível mais elevado do que na semana anterior, com todos os estados listados apresentando taxas de incidência que superam o antigo líder da semana passada. Geograficamente, o mapa de incidência reforça a persistência e o adensamento das áreas de alerta, especialmente no Acre e Paraná. A situação exige vigilância ativa e intensificação das ações de controle de vetores e assistência à saúde, principalmente por estar iniciando o período de sazonalidade das arboviroses. A análise comparativa da incidência de dengue na região centro-oeste nas semanas epidemiológicas 45 a 48 confirma a consolidação da fase epidêmica, com destaque para alta carga viral e ampla dispersão da doença. O Mato Grosso do Sul configura-se como o estado mais crítico em termos de intensidade, apresentando uma forte concentração de municípios nas faixas de 200 a 300 e acima de 300 casos por 100 mil habitantes, principalmente em sua região central. Em Goiás, a tendência é de expansão geográfica acentuada e difusa, com o risco se espalhando de forma mais homogênea, levando a um grande número de municípios para as faixas de incidência intermediária e alta. Já no Mato Grosso, a alta incidência se mostra mais focalizada, concentrando-se em áreas do norte e centro-oeste, enquanto o restante do estado apresenta menor gravidade. De forma geral, o período revela a persistência de focos de alta intensidade no Mato Grosso do Sul e a ampla dispersão da transmissão em Goiás e Mato Grosso, reforçando a urgência na intensificação das medidas de controle vetorial e a assistência médica em toda a região centro-oeste. Ainda com relação à dengue, o monitoramento dessa doença no Distrito Federal até a semana epidemiológica 47 revela a persistência de um cenário de transmissão viral elevada,
embora com uma tendência de queda em relação ao pico sazonal que foi atingido em torno da semana 39 e 40. Após esse ápice, a curva manteve-se em um patamar alto e, na atual semana, o sistema estimou 304 casos de dengue, indicando que, apesar da desaceleração, o volume de ocorrências semanais ainda está em um nível de alerta significativo. Com relação aos casos de chikungunya no Brasil, no ano de 2025, a análise do boletim de arboviroses referente às semanas epidemiológicas 45 a 48 sobre a chikungunya no Brasil indica um cenário de incidência concentrada e intensa em algumas unidades federadas. O total de casos prováveis notificados no país neste período foi de 2.860. O ranking de incidência por 100 mil habitantes é liderado de forma desproporcional pelo Mato Grosso do Sul, que registra uma taxa de incidência de 23,5, totalizando, atualmente, 679 casos. Este valor é significativamente superior ao do segundo colocado, que é o Mato Grosso, que apresenta sua incidência de 5,7, com 220 casos. O Rio Grande do Norte apresenta incidência de 5,2, com 156 casos prováveis, e Alagoas 3,1, com 99 casos prováveis. Completam a lista de estados destacados. O padrão geográfico ilustrado no mapa reforça a gravidade da situação no Mato Grosso do Sul, que está destacado na cor laranja, e funciona como um foco principal e altamente ativo da doença no país. Os coeficientes elevados nos estados listados, em especial no Mato Grosso do Sul, sinalizam uma transmissão viral sustentada, que exige atenção e medidas de controle vetorial rigorosas para evitar a disseminação e um aumento ainda maior da doença no próximo ciclo sazonal. O panorama da febre Europost no Brasil, atualizado até a semana epidemiológica 47 de 2025, confirma a ampla circulação e gravidade da doença, com um total acumulado de 11.986 casos confirmados e 5 óbitos, além de 2 que estão em investigação. A distribuição dos casos demonstra que o principal epicentro está na região sudoeste, sendo Espírito Santo o mais afetado, com o total de 6.325 casos até o momento, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.503 casos. Minas Gerais e Paraíba também apresentam números altos, com 1.367 e 647, respectivamente, reforçando que a transmissão da febre Europost está amplamente dispersa e não se restringe mais à sua área de ocorrência histórica. Com relação à febre amarela no Brasil, até novembro de 2025, que é a semana epidemiológica 48, aponta para uma situação de alto alerta de letalidade, apesar do número moderado de casos confirmados. O país registrou um total de 119 casos em humanos e 118 casos confirmados em primatas não humanos, indicando circulação viral intensa na natureza, que serve como sentinela para a doença. O ponto mais crítico é a elevada taxa de letalidade de 39,5%, com 47 óbitos em humanos confirmados no período. A maior parte da atividade viral concentra-se no estado de São Paulo, que é o foco principal da doença e onde se localizam os municípios com maior número de ocorrências e letalidade. Com relação à febre amarela no Distrito Federal, em decorrência da ciência da epizootia por febre amarela em 31 primatas não humanos, o DF anunciou a intensificação da vigilância e imunização contra a febre amarela. O DF faz parte do corredor ecológico de transmissão, do qual fazem parte Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Por modelos de predição, o DF está em uma região de alerta e algumas das principais recomendações são a atualização da caderneta vacinal e a notificação imediata ao encontrar um macaco em óbito. A Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses e Controle Vetorial da Força Estadual da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, juntamente com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da SRS Uberaba,
realizaram nos dias 27 e 28 de novembro o Seminário Macro-Regional de Arboviroses. O evento foi promovido simultaneamente nas 16 macro-regiões de saúde do Estado e faz parte de um conjunto de estratégias adotadas pela SES de Minas Gerais para preparar o Estado para o período sazonal das arboviroses. Em relação ao cenário atual do sarampo nas Américas, em 2025 prova-se novamente que nenhum país está imune enquanto houver falhas de cobertura vacinal contra a doença. A manutenção de status livre de sarampo exige vigilância contínua, vacinação ampla e homogênea e resposta rápida aos surtos. Atualmente, no mundo, são mais de 14 mil casos de sarampo notificados. Sobre os casos de sarampo no Canadá, na semana 47, foram confirmados mais 40, sendo eles em Alberta, British Columbia, Manitoba e Saskatchewan. No sudoeste do país, a Vigilância Genômica Viral captou cepas B3 e D8. O Canadá perdeu, em novembro, o status de país livre do sarampo, por manter a transmissão sustentada por mais de 12 meses. Com relação ao México, ele lidera a região das Américas em números de casos confirmados de sarampo. São atualmente 5.504 apenas em 2025. A maior parte deles, 65%, concentrado em Chihuahua. 24 mortes já ocorreram, todas elas em crianças não vacinadas. A cobertura vacinal insuficiente é o principal fator de risco. Segundo informação preliminar do dia 4 de dezembro, na semana epidemiológica 48, foram notificados 256 casos prováveis e 89 confirmados. Até o momento, já se somam 36 casos prováveis para essa semana epidemiológica. Esses números indicam a circulação viral presente no país. Na semana epidemiológica 47, o México registrou 1.550 casos de coqueluche, com aumento contínuo nas últimas semanas. Os estados mais afetados são Cidade do México, Chihuahua, Nuevo León e Aguascalientes. A situação mais grave é entre bebês. 71 mortes já foram registradas e a maior parte delas ocorreu em crianças menores de 1 ano que não têm proteção vacinal completa. O cenário reforça a urgência de diagnóstico rápido, vigilância ativa e vacinação, especialmente para gestantes e lactentes. A coqueluche segue como uma ameaça importante, mas é prevenível com a imunização. Com relação à coqueluche no Peru, ele enfrenta uma concentração extremamente desigual de casos de coqueluche com transmissão predominante na região amazônica. O departamento de Loreto responde sozinho pela imensa maioria dos casos registrados no país, refletindo um cenário de transmissão ativa, vulnerabilidade social e barreiras no acesso à vacinação. Com o histograma, percebemos a circulação ainda presente da bactéria no país, impactando principalmente menores de 5 anos, correspondendo a 98% do total de óbitos pela doença. O Ministério da Saúde da Etiópia relatou até o dia 3 de dezembro de 2025 13 casos confirmados em laboratório da doença de Marburg. Dessas 13, 8 faleceram. O CDC está trabalhando com parceiros internacionais para obter mais detalhes sobre a doença e atualizará assim que estiverem novas informações disponíveis. Atualmente, não foram relatados casos dessa doença relacionados a este surto fora da Etiópia. O risco de infecção por Marburg nos Estados Unidos é baixo. Foi emitido um alerta de saúde para viagens de nível 1. Isso significa que não há proibição de viagens, mas recomenda-se que os viajantes adotem as precauções habituais de saúde ao visitar a Etiópia. O monitoramento continua ativo para garantir a detecção rápida caso o vírus ultrapasse fronteiras internacionais. Segundo a última atualização epidemiológica, no dia 5 de dezembro de 2025,
foram confirmados 536 casos de febre do Vale do Rift, com 15.400 casos suspeitos e 46 óbitos. A transmissão para humanos ocorre principalmente por meio da picada de mosquitos vetores, notadamente dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles, previamente infectados ao se alimentarem de animais reservatórios, como ovinos e bovinos, especialmente em áreas de pastoreio. O surto atual está associado ao aumento do volume de chuvas na região e tem afetado principalmente Senegal, Mauritânia e Uganda. A Espanha registrou novos casos de peste suína africana em Barcelona. A PSA é uma doença viral que afeta suínos domésticos, acelvajados e javalis. Embora não represente risco à saúde humana, por não se tratar de uma zoonose, é de notificação obrigatória devido ao seu alto poder de disseminação e ao impacto potencial para os sistemas de produção. Desde 28 de novembro, foram 9 casos confirmados em javalis que foram encontrados mortos no Parque de Collserola. Até o momento, todos os casos confirmados estão sob investigação. Com relação ao caso confirmado de raiva humana no Amapá, o homem de 24 anos havia sido mordido por um primata durante suas atividades laborais. Veio a óbito e é o terceiro caso de raiva no Brasil apenas em 2025. No dia 5 de novembro, a Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 10,9 milhões de reais destinados a ações de resposta e recuperação em municípios afetados por desastres em diferentes regiões do país. Os recursos contemplam localidades dos estados do Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Amazonas, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Goiás. As portarias que oficializam a liberação desses valores foram publicadas no Diário Oficial da União, assegurando o apoio financeiro necessário para a mitigação dos danos e continuidade das ações emergenciais. Com relação à interface de divulgação de alertas públicos desenvolvida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, operada pela Defesa Civil em todo o país, tem como objetivo ampliar o alcance dos alertas de desastres para a população. A ferramenta possibilita que cidadãos sejam informados com antecedência sobre riscos iminentes e adotem medidas de autoproteção, contribuindo para a redução de danos e para a segurança das comunidades em situações de emergência. O mapa fornecido pelo aplicativo emite alertas vigentes sobre chuvas, umidade do ar, período de seca e outras informações importantes. Com relação aos alertas ambientais emitidos pelo IMET para os dias 6 e 7 de dezembro, a previsão é de chuvas intensas variando entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos fortes de 60 a 100 km por hora. As áreas mais afetadas se encontram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, com diferentes níveis de risco, desde perigo potencial até grande perigo, conforme o mapa do slide. Essas condições podem resultar em impactos importantes, como cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamento e ocorrência de descargas elétricas, exigindo atenção e medidas preventivas por parte da população nas áreas alertadas.